Estamos de volta com mais um momento com a palavra e é um prazer muito grande estarmos juntos, compartilhando com você daquilo que o Espírito Santo tem colocado em nossos corações de uma forma sensível, de uma forma expressiva, de uma forma transformadora. Temos procurado transmitir um pouco da palavra de Deus ao seu coração. Desde já nós gostaríamos de agradecer a você que já é inscrito no nosso canal, tem feito parte do nosso trabalho, tem cooperado aí com o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento no canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, é claro, né? Se você gostar do conteúdo, né? Faça parte, compartilhe, deixe o seu like, não deixe de deixar o seu like, ele é muito importante, porque através do seu like o YouTube entende que você gostou do conteúdo e assim passa a compartilhar o conteúdo. Mas vamos ao que interessa. Hoje nós queremos compartilhar um pouco do texto que está na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Particularmente o versículo 6, que diz: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Nós temos considerado, né, que os seres humanos eles são movidos por necessidades, e à medida que essas necessidades vão assumindo o controle da vida, né, enquanto seres humanos nós tendemos a agir, né, a nos submetermos a essas necessidades e aí as nossas prioridades são determinadas por essas necessidades. E é importante compreendermos que quando nós não conseguimos atender essas necessidades, sejam elas básicas ou necessidades maiores, né, da vida, nós podemos entrar em um processo de ansiedade muito grande, um processo de angústia, né, um processo de sofrimento interno que às vezes não conseguimos encontrar uma explicação para esse estado. E a palavra de Deus vai nos orientar, vai falar sobre isso de uma forma muito profunda, também através do apóstolo Pedro, nos ensinando sobre como resolver o problema da ansiedade da alma. É isso mesmo, como resolver o problema da ansiedade da alma. E dentro desse texto, né, nos aprofundando, entrando um pouquinho na realidade desse texto, nós vamos descobrir algumas respostas importantes para nós aqui. Algumas respostas que vão nos ajudar a resolver o problema da ansiedade da alma. A primeira que vamos encontrar aqui no texto é que seja qual for a frustração, devemos evitar entrar em conflito com Deus. Seja qual for a frustração, ou seja, a situação que passamos e que marcou as nossas vidas, que de alguma forma nos frustrou, que de alguma forma nos entristeceu, que de alguma forma marcou negativamente a nossa existência, mesmo que venhamos entrar em conflito com o nosso meio, com as pessoas que estão à nossa volta e até conosco mesmo. A palavra vai nos ensinar que devemos evitar entrar em conflito com Deus. Porque, primeiramente, quando nós entramos em conflito com Deus, nós nos afastamos dele. E é na presença de Deus, vamos falar isso em outro momento, é diante do Senhor que nós podemos lançar as nossas ansiedades, as nossas angústias. Então podemos viver em conflito com todo mundo à nossa volta e ainda conseguirmos caminhar até de uma forma satisfatória. Mas se estivermos em conflito com Deus, a nossa alma vai sentir uma solidão profunda, uma tristeza profunda. Então evite entrar em conflito com Deus, com questionamentos, com reclamações, dentro de situações que vai fazer com que você esteja insatisfeito com Ele. Entenda, Deus sempre tem o melhor para a sua vida. O outro direcionamento é que seja qual for a necessidade, guarde isso, seja qual for a necessidade, devemos abrir o coração de maneira plena diante de Deus. Seja qual for a necessidade, devemos abrir o coração de maneira plena diante de Deus. Isso significa que diante do Senhor nós não podemos ter segredos. Diante de Deus nós não podemos esconder sentimentos.
não podemos mascarar sentimentos, não podemos nos enganar com respeito à verdadeira realidade que se encontra no nosso coração. Devemos nos abrir, devemos nos revelar, devemos rasgar o coração na presença de Deus, sabendo que Ele nos sonda e Ele nos conhece. Então não vale a pena escondermos os verdadeiros sentimentos diante do Senhor, as verdadeiras necessidades, tentando criar para Deus uma imagem que nós não temos. Deus nos conhece, Ele nos criou, Ele sabe como nós funcionamos. Então precisamos ser extremamente sinceros diante de Deus. Precisamos nos abrir completamente diante do Senhor. Não porque Ele precise, né, disso, mas porque nós precisamos. Isso vai desenvolver em nós uma segurança diante de Deus e a certeza de estarmos vivendo sem segredos diante do Senhor. Ele nos conhece, nós precisamos saber que, por Ele nos conhecer, nós não podemos nos esconder na presença dEle. Outra questão é que, seja qual for o sofrimento, guarde bem isso, devemos fazer uma leitura daquilo que Deus já fez por nós e tem feito. Diante do sofrimento, geralmente nós nos esquecemos das coisas boas que Deus já realizou na nossa vida. Também nós passamos a tirar os olhos daquilo que funciona, daquilo que está bom. Então, mesmo que uma situação, ou que uma determinada circunstância ou acontecimento não esteja tão satisfatória assim para nós, sempre vai existir algum motivo pelo qual devemos nos reanimar, nos restabelecer, porque Deus sempre nos dá motivos necessários para não desanimarmos diante das situações. Se olharmos para o passado, vamos encontrar em vários momentos a mão de Deus agindo, movendo, realizando, quebrando barreiras, vencendo inimigos e situações da nossa vida. Então devemos olhar e procurar enxergar que, apesar de qualquer sofrimento, é necessário, no momento que precisamos encontrar paz para a nossa alma, estejamos fazendo uma leitura daquilo que Deus já fez e tem feito por nós. Senão estaremos inquietos, sofrendo, estaremos angustiados e com a sensação de que estamos caminhando sozinho e apenas usufruindo daquilo que é negativo na nossa vida. Por último, não menos importante, seja qual for o quadro existencial, seja qual for o quadro da existência da sua vida, o momento que você está vivendo, devemos reconhecer que Deus não pode fazer parte apenas de um capítulo da nossa vida. Deus tem que fazer parte de todos os capítulos, de todas as páginas das nossas vidas. Eu sei que temos o hábito de acionarmos, de buscarmos Deus apenas diante das situações que consideramos mais difíceis para nós. Mas Deus não quer fazer parte apenas de um capítulo, de um episódio da nossa vida, de um momento da nossa vida. Deus, Ele quer fazer parte de todos os momentos que diz respeito a cada um de nós. Deus, Ele quer participar, e não só participar, Ele quer ser o fator determinante do nosso estado de ser, da nossa condição de ser. Quando nós compreendemos que a nossa vida ela só será plena no Senhor, em Cristo, quando nós compreendemos que em Jesus teremos todo o sentido que nós precisamos, certamente conseguiremos viver essas realidades, conseguiremos aplicar essas realidades em nossas vidas e assim resolveremos o problema da ansiedade da nossa alma. Que Deus te abençoe e que você possa ter usufruído um pouco dessa palavra e ter encontrado para o seu coração uma paz que ele precisa, para a sua alma, uma tranquilidade que ela precisa. Deus está cuidando de você. Ele não desiste da sua vida. Ele continua planejando e agindo para te dar toda a sensação necessária que você precisa para ter tranquilidade e paz. Que o Senhor continue te abençoando. Compartilhe essa palavra e eu creio que o Senhor também estará abençoando as pessoas. Que Jesus esteja te abençoando neste momento.